Olá, pessoal! Mais um Além do Fluxo. Estamos aqui na nossa terceira temporada. Quem ainda não viu, se for o primeiro que você está vendo, vai procurar, que tem outros episódios muito legais também. Hoje eu estou recebendo aqui uma grande amiga, mentora, professora, né? Tive o prazer de trabalhar com a Silene Brin quando a gente era da Accenture. Aprendi muito sobre Strategic Sourcing com ela. Depois de lá, ela foi empreender, fundou o Enlace, escreveu o único livro brasileiro sobre Strategic Sourcing. Olha como é que eu dei sorte. Silene, muito obrigado por topar vir aqui. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória. Vou aproveitar e falar que do outro livro dela, Mulheres em Compras, já está indo para o terceiro capítulo. História incrível. Fala um pouquinho pra gente. Obrigado por aceitar vir. Obrigada, Cadu. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Acho que a gente tem que agradecer esses reencontros, né, que a vida nos permite, né? Isso acho que é a coisa mais importante que tem na vida. Na realidade, eu tive a oportunidade, né, de conhecer a Accenture em 2000, no Grupo Accor, quando eu atuava lá numa área de compras. Era compras sinérgicas, que era o nome. Colaborativas, né? Só mudou o nome, a terminologia. E num processo de mudança de governança, veio um diretor, né, um executivo, e entendeu que existia uma oportunidade muito grande em compras no Grupo Accor. Foi quando nós contratamos a Accenture, a própria Accenture, para fazer esse processo de redução de custos usando a metodologia de Strategic Sourcing. Eu estou falando em 2000, na realidade, em 1999. A estruturação de uma nova área que faria a gestão dos gastos comuns entre as 7 unidades de negócio e a implementação de uma ferramenta eletrônica. Isso há 26 anos. E quando eu me deparei com aquela oportunidade, falei, nossa, que legal, quero isso para mim. Primeiro que o bichinho da consultoria me mordeu, falei, devia ter começado minha carreira na consultoria, né? Depois fui para a Accenture. E aí eu aprendi tudo o que eu podia, eu me apropriei, sabe, daquele conhecimento, daquele modelo mental de metodologia, de processo, de inovação, de resultado, de fazer a diferença. Então, aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Fiquei bastante tempo na Accor, 10 anos, fui head de compras da hotelaria para a América Latina, tinha uma interface com a França, né, que era o headquarter. E aí saí da Accor, fui para a Accenture, foi quando a gente se conheceu. Lá eu consolidei a minha veia consultiva e foi aí que me propiciou abrir a consultoria. Né? Na realidade, eu saí da Accenture e fui para o mercado eletrônico, que tinha sido a ferramenta que nós implementamos. Né? Então, eu trabalhei com os 2 provedores de serviços. Foi um bom sinal, né? Bom sinal, né? Bom sinal. E no mercado eletrônico, eu estruturei a área de negócios de sourcing. E foi ali que eu entendi que eu poderia ter o meu negócio. Né? Que eu poderia agregar ao mercado inteligência, porque eu me apaixonei por compras estratégicas, sou até hoje apaixonada, e eu entendia que não poderia ter nenhuma empresa que não pudesse estar com uma atuação mais madura, né, mais estratégica. Fundei o Enlace, a nova solução, e o Enlace, a nova solução, a consultoria, o braço de consultoria, e o Enlace, o braço de escola. Certo. E hoje nós estamos fazendo um rebranding, onde a gente está trazendo tudo para o guarda-chuva do ecossistema Enlace, né? Então, indo para o mercado com as 2 ofertas. Silene, e o passo para escrever o livro? Tomar coragem de escrever o único livro brasileiro sobre Strategic Sourcing. Como é que foi essa aventura? Fez parte desse propósito de compartilhar esses aprendizados? Eu nunca tinha pensado em escrever um livro, mas eu tenho um amigo, um mentor, ele falava, Silene, você sabe muito sobre isso. Isso aí foi depois que quando eu já estava com a consultoria, né? Ele falou, você sabe muito sobre isso aí. Eu falei, não sei, mas imagina, não sei. Não, sabe, você sabe. E aí ele me instigou
sabe? Então, eu tive a oportunidade de dar um treinamento numa indústria e fazer um projeto de Strategic Sourcing assistido, que ali eu pensei, puxa, acho que eu encontrei a veia do livro. Eu vou escrever um manual, porque a cada etapa eu tinha um checklist, e eu já tinha implementado aquele checklist muitas vezes, né? Quando em 2016, mas 2015, por aí. E foi aí que surgiu. E ele, Silene, aí, já escreveu? Manda para mim o que você escreveu. E ele no meu pé. É importante, né? Ter pessoas Puxa, assim é. na nossa vida. É. E foi aí que eu escrevi o livro e até hoje ele, né? Quem ainda não leu, tá perdendo tempo. É um manual, né? Então ele é atemporal, totalmente atemporal. E eu costumo dizer que o que permite a mim e a minha equipe de consultores estar em projetos totalmente diferentes, como mineração, saúde, varejo, é realmente todo um respaldo conceitual que a gente tem. Então, o livro é uma das metodologias dentro desse processo de governança, né, de compras estratégicas, e que, no meu entender, se não é a mais importante, é uma das mais importantes dentro dessa abordagem. Silene, ótimo. E vamos falar do outro? Vamos falar do outro? Mulheres em Compras. Mulheres em Compras. Uma coletânea, né? Já está no terceiro volume. Terceiro volume. Vai ser lançado, né? Vai ser lançado agora dia 15 de junho. Vai ter um jantar de premiação das mulheres e o lançamento é dia 16 de junho na livraria Líder, da editora Líder, né? Então, esse selo Mulheres é de idealização da Andrea Roma, que é a CEO da editora Líder, empreendedora fantástica, incrível, e que ela me convidou para escrever Mulheres na Saúde. E eu escrevi, né? Escrevi um capítulo, fui uma das coautoras, e no lançamento do livro eu falei para ela, Andrea, puxa, precisamos ter um livro Mulheres em Compras. Ela falou, é para já. Ela falou, você aceita coordenar? Aceito coordenar. E aceitei, e a gente está no terceiro volume. Conversei com mais de 250 mulheres no volume 1, e a gente já tem hoje, nos 3 volumes, em torno de umas 110 mulheres, né? Cada história é uma história de vida, é uma emoção. É muito, muito gratificante, muito gratificante. Porque escrever um livro é legal, né? Você deixa um legado, né? Para sempre, né? Falam que, né, plantar uma árvore, escrever um livro, todo mundo tem que fazer, né? E ter um filho. Eu já só preciso do 4º desafio agora, qual será? Silene, então vamos seguir aqui sobre as armadilhas, né? A gente está falando aqui, a gente tem disponível metodologia, tem tecnologia, mesmo assim, processos falham, temos problemas. Como é que são essas armadilhas, né? Faz sentido o pessoal comprar a ferramenta, achar que isso por si só vai resolver o processo? Na sua visão, né? Qual o erro mais comum de uma empresa quando decide transformar uma área de compras? Dá umas dicas aí pra gente. Tenho aqui, para mim, né, algumas razões. Não necessariamente a ordem que eu vou te falar é da importância. Mas, no meu entender, acho que o primeiro ponto é a falta de planejamento de onde se quer chegar. De onde eu estou partindo para onde eu quero chegar. Então, depende, um processo de evolução, de crescimento, de amadurecimento, ele depende da maturidade da área, da equipe, da própria empresa, né? E normalmente as organizações não fazem esse diagnóstico, digamos assim. E na hora que eu não entendo qual é o meu cenário atual, eu posso tomar decisões ou que estão aquém ou que estão além das minhas possibilidades. E, no meu entender, essa é uma das possíveis razões de que as coisas não aconteçam. Então, eu vou decidir que eu preciso automatizar o meu processo de compras. Mas como é o meu processo? Eu fiz uma análise. Ele é o melhor processo? Eu posso melhorar? Quem vai utilizar a solução? Ela está preparada? Ela tem as competências necessárias? Qual o treinamento que eu vou ter que ministrar? Por quanto tempo? Vou dar um treinamento, um implanto e acabou? Não. Qual o PDCA? Qual a gestão? Como é que eu vou fazer a gestão desse processo? Porque é uma jornada, não é algo pontual, spot. Não, é um processo. E, normalmente, implementações não ocorrem
não acontece, não tem sucesso, digamos assim, porque não existe esta sequência, essa coordenação, né? Essa visão de maturidade, digamos assim, né? Mesmo sendo muito claro isso, é muito comum, né, que esse tipo de problema ocorra. Por que você acha que acontece isso? Né? Por que as empresas vão logo para ferramenta antes de ter esse olhar sobre o processo? Eu acho que isso é uma questão cultural do Brasil, sabe? Isso é Achar aquela que tem um coisa, atalho, né? visão de curto prazo. Ah, vou fazer rápido. Ou, não, eu sou ágil. A minha empresa é ágil. Mas agilidade não é rapidez, agilidade é assertividade. Existe uma confusão no mercado muito grande em relação ao conceito ágil, né? Estou te falando isso porque eu tenho essa experiência bem recente. Ah, dá uma dica aí para um caso. Não precisa dizer contar o santo, não conta só o milagre. Conheço uma empresa que ela tem operações no Brasil e fora do Brasil. E essas operações, elas têm muita autonomia, as business units, elas têm muita autonomia de decisão. Ponto 1, a área de compras está dentro de uma área financeira. Isso já é um viés. Ponto 2, eles são cobrados por melhoria, por redução de custos, entre aspas, e fazer as coisas acontecerem. Nós trabalhamos de forma ágil, mas na realidade a falta de coordenação e divisão estratégica entre as unidades, não que você não possa ter autonomia, mas a partir do momento que você está dentro de uma corporação, você tem que ter uma coordenação corporativa, digamos assim, para que as coisas aconteçam estruturadas, né? Até para ter escala, talvez? Para ter escala, mas e que aconteça, as coisas aconteçam de forma estruturada, que as decisões elas sejam realmente decisões assertivas. Ah, eu vou negociar com o fornecedor de uma determinada matéria-prima, mas eu não entendi que aquele fornecedor ele só está comigo porque ele tem todo o volume. Mas eu quero sair dele, mas eu não avaliei o risco. E aí? Como é que faz? Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Então, essa falta de coordenação estratégica gera risco, gera questão de compliance, gera ineficiência, custo, que ninguém calcula, o tal do custo total, ninguém calcula. Tomei uma decisão equivocada. Ah, eu vou sair de um produto para outro, mas agora eu vou voltar para o produto antigo. Poxa, mas e quem é responsável por esse gasto de mudança de um produto para outro? Muda até o modelo de fornecimento. Total. Né? Entendeu? A empresa, às vezes, pode imaginar que aconteceu comigo uma vez, tal, mas nós, que estamos aqui na consultoria, que a gente tem acesso a muita informação, normalmente acontece isso. Então, essa falta de olhar estratégico, essa falta de planejamento, essa falta de patrocínio executivo para uma área de compras, sabe, Cadu? Eu fico, às vezes, um pouco, como é que eu vou dizer, qual a palavra? Decepcionada, talvez, triste, sei lá. A gente não pode desistir, vamos continuar ajudando. Me pego refletindo, sabe? Puxa, como é que essas coisas acontecem ainda hoje? Mas aí, até para ajudar para as pessoas, para isso não acontecer, né? Como é que você vê como a empresa está pronta e quando não está pronta para uma transformação, para uma transformation desse, para usar uma ferramenta? Isso é uma ótima pergunta. Quando há um patrocínio, se você, o executivo, por exemplo, o CEO da organização, entende a importância da área de compras, a importância do valor que pode ser gerado, do impacto na margem, no impacto no cliente final, a vantagem competitiva, eu entendo que há uma luz no fim do túnel. Por que quando há um patrocínio executivo? Porque na hora que eu vou fazer um processo de transformação dentro da área de compras, eu mexo com a organização como um todo, sabe? Eu mexo nos queijos, sabe como é? Quem mexeu no meu queijo? Uhum. Esse livro é antigo, já li. E eu preciso desse patrocínio, porque senão a área sozinha ela não tem força. ROI ajuda para ter esse patrocínio? ROI ajuda. Né? ROI ajuda. Eu gosto muito de... ROI é must. E levar as pessoas a pensar assim que a área de compras, cada real economizado é um real de margem. É o mais fácil. Né? Você vai falar em vendas,
Exato. Você tem que remar muito mais, né? Sim, por cada real economizado, eu preciso de 12 a 19 reais de vendas. Então, veja, eu deixei de gastar, se eu for numa indústria, cada real economizado, se eu reduzir 5% do meu gasto, em média representa 60% do faturamento, eu posso chegar ao impacto de 30% no aumento da margem. Puxa, isso é fantástico. Pô, é tão óbvio, uma conta de matemática. Por que não está no radar, por exemplo, de uma diretoria financeira, de um CEO ou de um CPO? Porque não é comum as áreas gerarem esse tipo de valor. Existem algumas razões para isso. E aí o que acontece? Não gera valor, não tem investimento em capacitação, não tem investimento em tecnologia. Por que eu vou mudar alguma coisa se é uma área que está ali só para fazer o operacional? Essa jornada, né, de sair do operacional para o estratégico, conquistar, né, esse lugar de ser protagonista na organização, passa muito por uma jornada de processos de tecnologia, né? Processos, capacitação e tecnologia. Perfeito. Tá? E dados, né? Quando a gente pensa em dados, você acaba tendo, às vezes, aquele problema invisível, né? Se você está só no transacional, uma área que só executa, às vezes você nem percebe que o teu dado não está coerente, que você está registrando errado, que você tem os catálogos, né, com problemas aí intermináveis. Como é que você vê isso também quando entra numa empresa, faz esse diagnóstico, né? O cadastro, digamos assim, é um problema invariável, né? É um problema em todas as empresas. Eu diria 100% das empresas, 99,99%. Que até então, até o advento da IA generativa, estava meio escondidinho. Mas agora não dá mais, né? Porque agora, se eu quero usar a inteligência artificial a meu favor, você sabe, precisa de informação. Base de dados. E a base de dados não é que a base de dados que eu vou buscar fora. Eu posso, mas se eu quero justamente usar agentes, né? Ter o contexto revelado, o contexto operacional, né? Contexto operacional, o histórico, compliance, eu tenho que ter uma base de informação confiável. Então, no meu entender hoje, investir na base de dados é uma decisão estratégica. E é uma decisão que não é de alto custo, mas alguém precisa tomar a decisão. E hoje eu vejo que as empresas precisam muita coragem para tomar a decisão de investir em cadastro, em dados. Não é só cadastro, né, mas em toda a base de informação, base de clientes, processos, né? É meio obra de metrô, né? Ninguém está vendo, está embaixo da terra. Mas é super importante. É super importante. Hoje o metrô está na superfície, está todo mundo vendo. Né? Está todo mundo vendo e não tem como mais fugir disso, né? Sim. Quando eu falo da metodologia de strategic sourcing é informação, né? Então, eu preciso de informação. Então, a gente vai buscar informação, muitas vezes, já de um cliente específico, a gente fez um spend analysis, 19 ferramentas eletrônicas, 19 ferramentas dentro do P2P. Não integradas. Não integradas. Isso é sensacional. E, Silene, fala um pouco do diagnóstico, assim, começando uma jornada, né? Qual é a primeira coisa que você olha? O que dá compartilhar essas dicas também? Diagnóstico é uma ação, né? Um trabalho que a gente gosta muito de fazer. O que a gente gosta mais é o strategic sourcing. Sim. Mas o diagnóstico é importantíssimo porque ele dá a base, né, a fundamentação de quais processos, né, a gente vai fazer. Ponto de partida, né? O ponto de partida, né? Então, fazer um diagnóstico é olhar o processo de governança da organização de compras. Então, a gente sempre começa olhando mesmo a organização, a estrutura da organização, a estrutura da área, como é que é esse relacionamento, quem são as pessoas, quais são os tipos de reporte, quem são os principais stakeholders. A gente olha os processos, desenha os processos, né, os processos atuais, para poder fazer propostas de melhoria. A gente olha o processo de gestão dos gastos, que é o spend analysis, categoriza os gastos, né? Então, hoje a gente faz isso com IA, mas até 2 anos era Excel sensacional.
E dava certo, né? Hoje está dando mais certo. Muito importante olhar pessoas, fazer um assessment técnico, um assessment comportamental e tecnologia. São 5 ou 6 verticais, digamos assim, que elas têm que estar integradas se eu vou fazer um processo de transformação. Então, a gente faz esse diagnóstico e propõe melhorias em cada vertical dessa e como elas se conectam. E qual que seria uma proposta de roadmap, né, de implementação. E, normalmente, um roadmap de implementação, ele não acontece em 6, 7 meses, né? São médio e longo prazo. Então, 12, 24, 36, lógico que você vai diminuindo a participação da intervenção, da consultoria, para a empresa ir se apropriando daquela nova estrutura, digamos assim. Normalmente gera muitos resultados, é muito legal. Acho que tem muita CPOs, gestores de compras que ainda não conhecem a mineração de processos, né? O Process Mining, Process Intelligence. Hoje a gente consegue unir, né, tecnologia com esse mapeamento, perguntar para o dado em vez de perguntar para as pessoas. Como é que você explica isso? Como é que você consegue... Como é que você poderia explicar para o nosso público aí das vantagens ou como que dá para acelerar essa jornada, né? De novo, né? Se a gente falar de informação, eu deveria ter informação qualificada, né, Cadu? Hoje, quando a gente vai fazer um processo de redução de custos, por exemplo, essa informação não é qualificada. Eu tenho que qualificar dentro do processo de strategy sourcing ou de sourcing. Eu faço isso enquanto consultoria porque eu estou com um planejado para fazer, mas a operação, a área, os profissionais não fazem. Por quê? Porque eles não estão planejados, eles não se planejam para isso. O foco é operar. Então, essa é uma questão. E a outra questão é eu conseguir, a partir do momento que eu tenho essa melhoria na base de informação, etc., isso vai me gerar resultados mais qualificados, resultados mais sustentáveis. Eu vou ter melhoria operacional. Você vai conseguir ver o ROI também. O pessoal acha que melhoria operacional não traz ROI. Traz. Tudo eu consigo mexer, eu consigo quantificar. Sim. Qual é o custo-benefício de um processo de transformação? Não é? Então, quando a gente, por exemplo, faz uma proposta de consultoria, eu sempre trago o ROI. Pode ser um ROI específico para aquela empresa ou pode ser um ROI benchmark. Sim. Mas sempre tem. Mas as áreas ainda não se apropriaram dessa coisa de que tudo gera valor. E se não gera valor, destrói. Se o meu processo custa mais do que eu gero de valor, eu não estou gerando valor, eu estou destruindo. E como é que a organização reage a isso? Não valorizando o meu trabalho. E dá para dizer que isso é um gap humano? Vamos pensar aqui das pessoas, né? Você dá aula no Instituto Enlace, capacita milhares de profissionais. Qual o gap, o skill assim, que você vê que na área de compras hoje deve ser mais trabalhado, desenvolvido? Assim? Acho que é uma questão de mudança de modelo mental, sabe? Como a maioria das empresas ainda atuam 100%, diria assim, no operacional, a minha visão é que o profissional entende que é só aquilo que dá para fazer em compras. É louco, né? A maioria dos profissionais não entendem, e não é só o profissional que está ali operando, é o líder, é o executivo, não entende que existe uma outra forma de atuar em compras. E que de sair do transacional, né, da operação. Sair do transacional, da compra spot, das 3 cotações, não sei quem inventou isso aí, da ação reativa, de ser reativo, de apagar incêndio. Puxa, se eu não apagar incêndio, eu vou fazer o quê? Né? Muitas pessoas me perguntam isso. Puxa, mas tem um mundo de coisas para fazer. Então, muito mais legais, né? Sensacionais, né? Meu Deus do céu. A gente está fazendo um projeto hoje numa mineradora. Me dá saudade dos strategic sourcing que eu já fiz, Global Não Source. é? Poxa, achar caminho, repensar uma operação. Não é? Começar a dar aquele frio na barriga, falar, como que eu vou fazer entrar isso? Numa negociação, né? Se preparar todo. A gente está agora nesse momento. Não sabe o que é o mais legal? Vou abrir um parênteses. O mais legal é a gente entrar no projeto, né? E essa empresa
basicamente que a gente está, ela tem uma maturidade, os líderes têm. E falar, puxa, a gente vai aqui gerar redução de custos. Não, mas isso aí eu já negociei, isso aí eu trato pessoalmente, isso aí... Falei, tudo bem, legal, o máximo que vai acontecer é a gente validar o processo, né? E aí, quando vem, né, toda aquela estrutura, 4 meses, 5 meses, só pegando informação, só estudando, para quando você faz a cotação, a RFQ, vem um resultado fantástico. Aí não tem preço. Né? Mas não porque... O que eu quero dizer aqui é o seguinte, porque valida que isso tem valor. E lá atrás, quando depois que eu saí da Accenture, eu me deparei com alguns executivos dizendo, puxa, Strategic Sourcing tá, sabe, o hype tá lá embaixo, tá fora de uso, fora não sei o quê. Não, bicho, é um método, né? É um aglomerado, é um grupo, né? É uma metodologia que tem ferramentas estruturadas de forma organizada para realmente trazer um valor diferenciado. Mas eu acho que eu fugi da sua pergunta, se você quiser perguntar. Não, das pessoas, né? Eu acho que vale a gente pensar tanto no líder quanto no skill que os profissionais têm que desenvolver para abraçar, né, sair do transacional e ir para o estratégico, né? Dicas para a liderança também de como fomentar isso nos times, né? Porque as pessoas às vezes ficam com medo de mudar. Todo mundo gosta de ficar na zona de conforto, né, no status quo. Né? Como é que a gente faz essa gestão de mudança? 2 coisas, né? Capacitando. Primeiro, tecnicamente. Para eu poder operar de uma forma tática, de uma forma estratégica, eu preciso de conhecimento técnico. Eu preciso de conhecimento, por exemplo, do que é fazer uma gestão de fornecedores, do que é hoje a reforma tributária. Como é que isso vai impactar compras? O que é uma metodologia estratégica de compras? O que é um diagnóstico? Como que eu me relaciono com os meus clientes internos? Se eu vou fazer algo diferente, vou pensar de uma forma mais tática, vou fazer gestão, né? Eu preciso me relacionar. Eu tenho que sair da cadeira. Eu tenho que conhecer o negócio. Como é que a minha atividade impacta o negócio? E se ninguém está percebendo esse impacto, como que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que atuar para poder ser reconhecido? Gerar o impacto no resultado da organização. Hoje, como a maioria dos profissionais caíram em compras, né, nem todos os profissionais têm essa iniciativa de se capacitar, de tomar iniciativa e não esperar pela organização. Fiz um processo, no ano passado, dei uma palestra numa empresa, que a gestora falou, Silene, eu cheguei aqui, a área de compras nunca teve um treinamento. Então, você imagina. Diferente de uma área comercial, né? Por quê? Porque a área comercial é fácil mostrar o valor. Vendi tanto. E a área de compras, não, né? Comprei tanto, comprei menos. A gente ainda não tem uma... Como é que você articula que a redução de gasto foi intencional, né? Eu falo muito das atividades intencionais, né? Você tem que... Nós na Upflex, a gente cadastra uma ação, uma alavanca de valor, e depois a gente consegue comparar o antes e depois, automaticamente. Sim. Então fica fácil de você mostrar, olha... Antes era assim, baseline. Isso. Fizemos essa ação. Deu resultado ou não? O famoso baseline, é o ponto de referência, né? E que não é padrão. Primeiro que não é padrão. É que você tem que ter o dado também, né? Tem que ter o dado, você tem que ter informação. Você tem que ter critérios, tem que ter metodologia. E se você está apagando incêndio, numa topada ali, como é que você vai ter tempo de fazer ainda isso? Então, e outra coisa, se você faz compra spot, como é que você vai calcular ganho? Não. Outro dia alguém falou, não, Silene, o meu saving, entre aspas aqui, o meu saving é a menor cotação pelo que eu fechei. Falei, não, isso é eficiência de negociação, saving não. O saving, ou a economia, ou redução de custos, é quando você compara com algo que você já comprou, né? Que é a maior parte. Então, eu gastei menos, eu estou comprando algo recorrente, eu estou pagando menos. Se eu não estou pagando menos, é porque... Por quê? Teve inflação, teve um aumento da matéria-prima, você tem que ter a justificativa, não da menor cotação, né? A empresa não está reduzindo o custo. Só para fechar a questão do profissional, é capacitação técnica e comportamental, em relação à comunicação ativa, sabe? Escuta ativa melhor,
relacionamento, E esse investimento, liderança. e esse investimento, né, em capacitação e mudança da forma de trabalho vale a pena, né? Total. Tem luz no fim do túnel, né? Tem. Eu continuo me capacitando. Eu fiz agora uma certificação de conselho consultivo e uma certificação em advisory. E vou continuar estudando. Nos últimos 3 anos, aí, acho que eu já fiz mais de 10, 12 capacitações. E uma certificação em governança em empresas familiares. A vida tem que aprender. Long life learning. E, Silene, a gente fala muito de IA, né, como acelerador, mas eu brinco que tecnologia sem resultado é pirotecnia. Você está fazendo só um barulho aí. Como é que você vê essa distinção entre IA como acelerador ou IA como maquiagem? Como é que isso muda e entra na área de compras e, de fato, faz essa mudança? A gente está vivendo um momento de transformação nunca visto, né? É que a gente está nele, mas acho que a gente nunca viveu um momento como esse. A percepção que é uma transformação muito mais densa e acelerada do que a internet, por exemplo. Muito mais, muito mais. Porque a internet eu entendo que era opcional, né? Hoje não é mais, mas quando começou, hoje a IA já não é mais opcional, ela já está aí. As organizações ainda estão resistindo para entender que elas não têm todo o controle da utilização da inteligência artificial nos seus processos. Por quê? Eu posso falar como um profissional, você só pode usar Copilot. Mas a inteligência artificial está no celular, lá na ponta dos dedos. Ela saiu do domínio de TI para o domínio de cada um de nós. Aqui existe uma importância muito grande das organizações letrarem as suas equipes para poder usar isso de forma consciente, com compliance e ética, né? Você sabe quando surgiu a IA, você lembra? Não sei se você lembra daquele evento da Samsung. Isso aí ficou notório. A Samsung estava com um lançamento exclusivo de um produto. E o profissional, não sei o que ele foi ver, ele pôs aquela informação na IA general, no chat GPT. E aquilo viralizou. Então, isso já avisou lá, olha, pessoal, não põe muitas coisas aqui que isso vai ficar público. Então, esse é um ponto. Existe um risco de ter informações sensíveis disseminadas dentro da rede. Claro. Né? Tá? Então, você usar uma LLM pública dessa, você botar um dado corporativo... Isso vira público. Vira público. Você e faz LGPD. Exato. Agora, as empresas, elas não estão tomando, no meu entender, elas não estão com esse domínio. Só pode usar o Copilot, ou só pode usar o Google, o Gemini. Mas quem controla? Ninguém. E o profissional pressionado por resultado, ele vai achar caminhos, né? Então, vai arriscar, né? Então, o que é importante, né, quando usa a inteligência artificial é justamente definir protocolos de segurança. Traz resultado, traz eficiência operacional hoje, no meu entender, sim, traz. Desde que eu use aquilo de forma inteligente. Desde que eu use sabendo que precisa de uma curadoria do resultado, aquilo que é gerado pela inteligência artificial. Eu preciso ter repertório para poder avaliar aquilo que eu pergunto, da forma que eu pergunto e da forma que eu recebo. Não é, fiz uma pergunta, já copio e colo. Não, tem que ler, tem que avaliar. Traz melhoria operacional, traz conhecimento. Conhecimento assim, puxa, eu fiz uma pesquisa sobre, vamos lá, plano de categoria. Eu perguntei lá para a inteligência artificial, o que você entende? O que as grandes consultorias falam de plano de categoria? Então, não é que eu não sei, eu sei. Um acelerador, você está sabendo como perguntar, né? Exato. E aquilo veio, sabe, putz, é mesmo, isso aqui não estava no meu radar, mas é legal, veio estruturado, e puxa, me deu uma ideia. Então, ela acelera isso, sabe? Mesmo no processo de compras, né? Então, agentes que podem te ajudar, né? Acho que você pode falar isso melhor que eu. Os agentes que podem te ajudar com os clientes internos e etc. Pesquisa de mercado, fornecedores, onde a gente usa muito. Estrutura de RFI, equalização de RFQs, mapa, modelo, mapa comparativo, simulação, preparação para o processo de negociação, fazer um check-up num contrato desde que não tenha informação sensível, precisa descaracterizar tudo e tal. Hoje, quando nós fazemos projetos, a gente usa a
inteligência artificial do cliente, justamente por conta de toda essa questão. Por governança também. Exato. De Então, respondendo a sua pergunta, sim, traz resultado, dá para medir qual é o resultado, né? Porque eu faço mais rápido, com maior acuracidade, desde que eu tenha esse cuidado de avaliar respostas, né? E Silene, o CPO, ele precisa ser especialista em IA para liderar essa transformação, esse tipo de projeto, e o risco de IA mapear problemas estruturais, né, que deveriam ser resolvidos. Como é que você vê esses dois pontos? Assim? Eu que tem muitos MBAs agora, né, de inteligência artificial. Eu entendo que, como é um assunto muito novo, eu acho que deveria sim. Eu tenho feito isso. Eu não tenho me especializado, mas eu tenho estudado inteligência artificial, porque eu quero trazer isso para o meu negócio, não só internamente, mas também como é que eu posso agregar isso nas nossas ofertas, né? E a gente tem um curso de inteligência artificial em compras, então a gente se mantém atualizado. E é uma coisa que eu gosto, sempre. Acho que se eu não tivesse em compras, eu estaria em TI. Tecnologia. Eu acho que sim, pelo que eu te conheço. Então, eu entendo que sim, porque para você conseguir demandar, né, hoje, como é muito novo, para eu conseguir demandar, desafiar a minha equipe, talvez eu tenha que conhecer um pouco mais, né? Eu acho que sim. E Silene, se você fosse escrever hoje o seu livro de Strategic Sourcing, teria um capítulo com IA? O meu plano agora para o segundo semestre é reescrevê-lo, né? Atualizá-lo. Isso já veio no pensamento. Talvez não. Talvez eu mencione a importância de tecnologias, né? E como, de novo, repertório, curadoria, mas eu manteria a questão conceitual ainda como fundamento. Eu acho que o conceito não muda, né? Acho que a IA ela vem para acelerar, talvez, para facilitar, né, as análises, conseguir trabalhar na eficiência do processo. Agilizar o estudo, a análise das ferramentas. Exemplo, um projeto de explosivos. Qual é a especificação? Olá. Qual é a estrutura de custos desse mercado fornecedor? Quais são as certificações? Precisa ter aprovação do Exército para poder vender explosivos, né? Exatamente. Então, por exemplo, nós não conhecíamos nada de explosivos, agora a gente conhece tudo de explosivos. A inteligência artificial ajudou? Sim, com curadoria. Puxa, com o cliente validando, né, os especialistas da categoria dentro do cliente validando, etc. Mas fonte de informação, ela é muito mais ali, né, rápida, né? Precisa de curadoria. Voltando para o livro, talvez eu tenha um apêndice, né? Um apêndice para a inteligência artificial, porque ela dá um suporte fantástico, fantástico. Agora eu era apaixonada por compras, agora também pela inteligência artificial. Quando lançar, já sei que eu vou ler. E como é que você vê esse futuro da área de compras daqui a 5 anos? Vamos lá, como com a bola de cristal. Acho que sim, eu acho que a gente pode pensar assim, como você gostaria e os riscos também. Eu penso que a área de compras, ela conseguiu resistir, as áreas, né? As empresas conseguiram resistir até hoje à tecnologia. Com os IPROCs, né? Muitas soluções, tal, né? Que giram em torno do processo de compras. Eu entendo que agora não vai mais conseguir. Por quê? Pelo que eu comentei. A decisão antes de você investir em tecnologia era da organização de uma área de TI que dava esse suporte. Hoje não mais. Isso não está mais na decisão da empresa usar uma inteligência artificial. Então, essa tecnologia, essa ferramenta, digamos assim, ela vai acelerar o processo de automação, a empresa queira ou não. Porque eu, profissional, a gente estava ministrando uma aula sábado, tem um profissional, ele falou, Silene, eu criei um agente para ajudar o meu cliente interno a entender qual é a minha política, quais os procedimentos, qual o SLA. Eu criei. Não é mais a empresa e nem mais TI.
Esse amadurecimento tecnológico, ele veio e é irreversível. E disseminado já, né? Disseminado. É uma nova skill que as pessoas têm que ter? É. Se pensar no futuro aqui, 2030. Sim, 2030 é para 2027, 2028, né? É. Mas sim, é uma tão nova... rápido que realmente eu não consigo nem imaginar o que vai ser 2030. Não. Você viu o Claude? Agora ele tá... Você põe lá no teu... Você já viu, você põe lá no teu workspace. Não. E aí, sensacional. Aí você vai no GPT, ele já cria os slides todos editados. Isso é muito rápido. É mais rápido do que a gente. Então, assim, a minha expectativa é que realmente a inteligência artificial venha para ajudar essa atividade de aquisição dentro das empresas, trabalhar de forma estratégica mesmo e automatizar os processos de baixo valor agregado. Acho que isso aí é irreversível. Para que isso aconteça, é preciso capacitar pessoas. As pessoas precisam se capacitar e as organizações precisam ter esse compromisso até, sabe, com os seus profissionais, de capacitá-los, de investir. Porque sem pessoas, sem capacitação, né, eu entendo que as empresas tendem a ter problemas de continuidade até. Tinha aquela máxima, você não vai ser substituído por alguém, né, pela inteligência artificial, você vai ser substituído por alguém que usa a inteligência artificial. Eu acho que a gente pode levar isso para as empresas. Sim. As empresas, elas têm que se empoderar disso e fazer disso uma vantagem competitiva. E ser rápido, né? Rápido. Mudança. Não dá mais para... Gente, rápido, total. Porque se você não usar, teu concorrente vai usar, né? Vai usar, né? Vai usar e vai ser muito mais eficiente, muito mais efetivo nos seus resultados, né? Nos seus processos e nos seus resultados. Dá 2 conselhos, pensando aqui no futuro, para o CPO e para alguém que está começando aí na área de compras, sua carreira profissional. Para quem está começando, comece entendendo o que é estratégia de compras. Esquece o que é operacional. Procure a estratégia, procure entender o negócio. Como é que a área de compras, como é que o processo de aquisição estratégico impacta a organização. Como poder estar alinhado com as estratégias, para onde a organização vai. Como é que os mercados fornecedores estão se comportando? Como é que eu faço uma predição de um mercado fornecedor de uma determinada matéria-prima, por exemplo? Isso que é o grande barato. Isso que é legal. O processo transacional vai sumir. Por favor, suma logo. A gente está trabalhando para automatizar, né? Cada vez mais, para liberar tempo para as pessoas trabalharem no estratégico, né? Nós, humanos, somos bons para fazer o que a gente está fazendo aqui. Exato. Trocar, ser criativo, se conectar. Não então, tem cliente meu que fala que às vezes falta tempo de visitar fornecedor. Aí quando ele vai, ele ouve do fornecedor uma ideia que ajuda muito, né? Então, pois é. Em vez de comprar chapa e pintar a chapa, já compra chapa pintada. Não é? Como é que você vai saber isso se você não está lá? Se você não tem tempo de ouvir. De qualidade, né? Tempo de pesquisar, né? Tempo de entender qual fornecedor você tem que visitar. Qual o mercado fornecedor que é mais impactante para você, gera mais risco. Quais as mudanças do seu setor? Quais como é que isso vai impactar, né? Exato, né? Eu costumo dizer assim, ou eu estou na operação... Toda vez que eu estou na operação, eu deixo de gerar valor. Qual é esse custo de oportunidade? Sabe quando o investidor ou investe na operação ou no mercado financeiro? Tem um custo ali de oportunidade. É a mesma coisa profissional. Eu estou colocando meu tempo para fazer um processo que não gera valor. O processo custa mais do que gera. Ao invés de eu simplesmente fomentar com a organização, com o meu líder, que aquilo pode ser feito de forma diferente, sair da zona de conforto. Sempre foi assim, fazer assim. E na contrapartida, o executivo, o CPO, o diretor de compras, ou financeiro, né, o diretor financeiro, para quem o nível executivo que a área responde, entender que ali existe valor e que pode fazer um diferencial muito grande e fomentar esses processos de transformação. Fomentar com a área, entender se precisa de ajuda, entender aquilo que pode terceirizar,
se pode trazer soluções que possam ajudar no processo P2P, no operacional. Lógico também que você também pode pedir, né, ter consultorias para o processo estratégico, para alavancar, né, porque isso é uma mudança, né? É uma mudança, Cadu. Você sabe, Sim. a gente trabalhou. Você sabe que sair desse processo é para mudar o modelo Às vezes mental. precisa de uma ajuda, né? Precisa. Esse processo de transformação ele não acontece de uma direção só. Ele é um top-down e um down-up. Bottom-up, Bottom-up. Né? Se encontrar ali no meio caminho. Tem que ser concatenada esse processo. Tanto que no Enlace a gente está avaliando, a gente tem um programa mais executivo, porque a gente está bastante no middle, né? No coordenador, no senior, coordenador, gerente. Mas se não houver também esse letramento, digamos, do nível executivo, que muitas vezes não tem, é difícil, né? Concordo. Acho que você precisa fomentar, você precisa patrocinar, você precisa querer essa mudança, né? Então, trabalhar a liderança, passar essa visão, dar instrumentos, porque quando a pessoa percebe o caminho, ela não tem como desver, né? Exato. Não tem como voltar, né? Né? Mas assim, e a coragem de fazer? Quando você consegue mostrar que é viável, que tem algo seguro, todo mundo quer. Todo mundo quer trabalhar melhor, todo mundo quer ter mais resultado, todo mundo quer parar de apagar incêndio e focar no que de fato vai agregar valor para a organização, porque também é um passaporte para você crescer na carreira, ser mais reconhecido, né? Se a gente pensar que tem duas áreas, no meu entender, que são vitais dentro de uma empresa. A área comercial, porque você vende. A área de compras, que para entregar você tem que comprar. Eu brinco que é o dinheiro que sai e o dinheiro que entra, né? Não é? Na empresa, né? Puxa, se eu empresa não entendo isso, 100% que eu gasto, que eu compro, que eu ganho, que eu faturo, 60% eu gasto, eu tenho que ter um olhar estratégico aí também. Tenho que ter. E tem muitas formas de comprar, além das 3 cotações. Inúmeras. Silene, e como é que as pessoas vão aprender essas outras formas? Fala aí como é que elas te encontram. Por favor, fala do Enlace, do seu livro. Passa para o pessoal como é que os seus contatos e referências. Aí. Então, o Enlace, que na realidade é Instituto Latino-Americano de Compras Corporativas Estratégicas, é uma escola de negócios focada em compras. É uma escola que nasceu em compras, né? Nós temos uma especialização muito grande em todos os temas, não só Strategic Sourcing. Strategic Sourcing é o carro-chefe, mas a gente tem temas como, por exemplo, reforma tributária. Fez uma live agora há pouco tempo, está lá no site, está no nosso canal de YouTube, do enlace.com. Eu aprendi um monte. Não, é o que está no momento, né? Nossa. A pergunta de todo mundo. Como é que as empresas já têm que estar sendo preparadas? Veja. E agora, uma coisa que eu não sabia, que é o seguinte, se o Wesley estiver me ouvindo, você me corrija depois. Quem paga no final é o consumidor final, é o Si, né? No meio da cadeia, você vai tendo débitos e créditos, tá certo? Sim. Só que empresa, eu só tenho crédito se o meu fornecedor pagou o débito dele. Veja, se ele não pagou aquele crédito que eu deveria ter, ele vira custo, totalmente ligado à área de compras. Gestão de fornecedores. Veja isso. Sim. Trabalho de controle que antes estava no governo, agora está na empresa, na área de compras. É louco, eu não sabia disso, aprendi. Então, reforma tributária, nós temos, a gente vai ter agora um curso, julho, liderança feminina para executivas. A gente fez uma pesquisa com muitas coautoras em alguns grupos de WhatsApp de mulheres que fizeram com que a gente estruturasse esse treinamento. São 8 horas para mulheres executivas que querem ter voz, que querem ser ouvidas, né? Que precisam ter aí mais jogo de cintura.
A gente tem um programa de certificação de gestores em compras estratégicas, começou sábado passado, amanhã é a segunda aula, 64 horas, e são os temas abertos. E qualquer tipo de treinamento em company, tá? Então, a gente pode mostrar módulos, temas, trilhas, a gente pode participar das academias, das universidades, estruturando programas, sempre pensando na capacitação das equipes. Fazemos assessments e a consultoria, né, que também é super forte aí. Como nos encontram? www.enlace.com, Silene Bin no LinkedIn, aqui no podcast. Com certeza. Vamos estar no YouTube, né? No YouTube. Todas as redes aqui da Upflux também vão ser bem divulgadas. É isso, né? Tá bom? Ok. Minha querida, muito obrigado. Passou muito rápido. Passou papo bom. Legal, Cadu. Prazer enorme estar aqui. Pessoal, muito feliz. Até o próximo. Obrigado. Tchau. Obrigada.